Fala galera, bem-vindos mais uma vez aqui no canal Respiramos Futebol. Nesse vídeo eu vou estar fazendo aqui uma análise, uma retrospectiva aí do Brasileirão 2023, que na minha opinião é o campeonato mais estranho e o mais emocionante. Aconteceu de tudo nesse campeonato, então tenho muita coisa para falar. Depois de muito tempo aí, o canal sem vídeo, né? Agora eu vou ter mais tempo para estar postando vídeo. Eu decidi falar mais abertamente sobre o Brasileirão, né, que é o campeonato mais disputado do mundo, depois que ele acabasse, independentemente de quem fosse o campeão. Há uma palavra muito importante que a gente tem que falar sobre pontos corridos. Ganha quem é mais regular. Se você não for regular e não tiver um equilíbrio nesse time, você não vai ser campeão. Um campeonato que, quando acabou o primeiro turno, o Botafogo fez a melhor campanha do primeiro turno da história do futebol brasileiro, né? É a mesma campanha que o Corinthians fez em 2017, né? Então foram os melhores primeiros turnos feitos. Só que em 2017 o Corinthians não caiu tanto como o Botafogo caiu no segundo. Mas por que isso aconteceu? Primeiro, porque o Botafogo não tem esse time todo para tá naquele patamar de disparar na frente, né? De ficar 10, 15 pontos na frente do segundo colocado. Mas por que isso aconteceu? A gente pode falar assim, vários pontos. O primeiro é a perda do técnico do Botafogo, que era o Luiz Castro, que acabou saindo. Isso faz diferença. Só que mesmo que ele ficasse, pode ser que aconteceria do mesmo jeito, mas que não seria tão brusco assim essa decadência, porque o Botafogo no primeiro turno ele voou para cima. Ele fez um primeiro turno absurdo. E no segundo turno foi o contrário, ele voou para baixo. Foram dois extremos. Porque no segundo turno o Botafogo fez uma campanha de rebaixado, né? Ele foi o 17º nesse quesito. Mas o seguinte, não foi só a saída do Luiz Castro, e eu acho que o time que deu aquela pancada na cabeça do Botafogo para ele desmaiar de vez e acabar de uma vez por todas com o lado emocional do Botafogo foi o Palmeiras, obviamente. Eu não posso afirmar 100% de certeza, essa é uma teoria, mas é quase que certeza que foi aquele jogo Palmeiras 4, Botafogo 3, em que o Palmeiras vira o jogo. Porque antes disso, o Botafogo já tinha caído de rendimento, sim, só que as derrotas do Botafogo não eram tão vexatórias como aconteceu depois desse jogo. Porque o Botafogo ele não levava viradas, ele perdia jogos assim que pode ser considerado jogo normal, né? Ele perdeu pro Corinthians em Itaquera, perdeu pro Atlético Mineiro na Arena MV, ele perdeu. Qual mais jogo que ele perdeu? O primeiro jogo que ele perdeu, depois que o Luiz Carlos saiu, foi contra o Flamengo, né? Que é um jogo normal, perder de 2-1 lá. Aí ele empatou com o Goiás, né? Até então não é tão grave. O grave mesmo foi levar a virada pro Palmeiras. O Palmeiras perdendo de 3-0, sendo amassado no primeiro tempo, e no segundo o Palmeiras virou. Eu acredito sim, que o Palmeiras é um time muito, muito forte mentalmente, muito bem treinado pelo Abel. É um time acostumado a ganhar títulos. Eu não acredito que se fosse um outro time ali, conseguiria virar para 4-3. Tipo assim, a gente não pode ter certeza de nada, mas muito provavelmente nenhum time conseguiria essa virada, porque o Palmeiras tem um técnico acima da média e tem um time já cascudo, o time está acostumado a esse tipo de coisa. Então essa virada acabou que nocauteando o Botafogo de uma vez por todas. Porque depois desse jogo dos 4-3, o Botafogo ele conseguiu tomar uma outra virada parecida, né? Ele chegou a estar ganhando de 3-1 do Grêmio e tomou virada para 4-3. Aí teve vários jogos consecutivos do Botafogo tomando empate nos minutos finais, como por exemplo o Bragantino, o Santos, contra o Coritiba. Esse contra o Coritiba foi para fechar com chave de ouro, né? Ele faz o gol ali aos 53 minutos com o Tiquinho Soares de pênalti, e logo em seguida ele toma o gol do empate contra um time rebaixado e sem torcida ainda, para ser pior, né, cara? Então o Botafogo, inclusive na última rodada, ele empata com o Inter, faz 1-1 no Beira-Rio,
5 minutos depois ele toma 2 gols em seguida. Então, tipo, o Botafogo faz o gol, ele tá encaminhando uma vitória, ele do nada, ó, dá um apagão. É lado emocional mesmo, cara. Eu não vejo. Além, assim, não é. Lógico, não é só o lado emocional. Tem o lado também que eu acho que o Botafogo não tem time para ser campeão brasileiro, não tem elenco para isso. Antes do brasileiro começar, o Botafogo já mostrou ser um time frágil, né? Nem na semifinal do Carioca eles conseguiram chegar. Mas aí, muitos invejosos vão falar que o Palmeiras, né, os clubistas aí de plantão, que o Palmeiras só ganhou porque o Botafogo pipocou. Mas peraí, o Palmeiras teria que fazer a parte dele. O Campeonato Brasileiro, como eu falei no começo do vídeo, ganha o time mais regular, o time emocionalmente que esteja melhor fisicamente e tem um elenco mais assim, pesado. Né? Eu acho que o Flamengo tem esse elenco, o Atlético Mineiro, o Fluminense tem bons jogadores, o Grêmio tem o craque do campeonato, mas o Palmeiras tem o melhor técnico e é um trabalho mais longevo de um técnico e de um elenco que sai uma outra peça e mantém praticamente o mesmo time. O Palmeiras mesmo perdendo o Dudu aí, mas o Endrick cresceu na hora certa. Né? Então ele perdeu o Dudu, passou um tempo, né, sem ele assim, e o Endrick depois nessa reta final. Mas para mim o lance do campeonato eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ó. Tentou fazer a bola chegar ao Tietê, de primeira para Tiquinho Soares. Esse aqui, ó. Para mim esse aqui foi o lance do campeonato. E é pênalti! Autorizado com fé no pé. Esse aqui. O Everton! Puta! É o nome do rapaz. Olha isso, cara. Esse episódio praticamente ele mataria o jogo, né? Mataria. É isso que eu falo. Ele mataria. E o seguinte. Olha uma coisa que eu falei do tal do equilíbrio. Ó, esse é um site que o FMG é um site muito bom. Que mostra a classificação do melhor mandante, melhor visitante, primeiro turno, segundo turno, últimas 10 rodadas, chances matemáticas de classificação para Libertadores, campeão, rebaixamento. Tem várias estatísticas aqui. Ó, eu vou colocar no primeiro turno. Tem um dado interessante de toda a história do pontos corrido. Só em 3 oportunidades o time campeão não ganhou nem o primeiro turno e nem o segundo, que foi o Flamengo em 2009 e o Fluminense em 2012, e agora o Palmeiras em 2023. O Palmeiras não foi campeão do primeiro turno e não foi campeão do segundo. O campeão do primeiro turno foi o Botafogo e do segundo foi o Atlético Mineiro. Só que o seguinte, por que nenhum desses dois times foi campeão? Porque o Botafogo fez um segundo turno de time rebaixado e o Atlético Mineiro, no primeiro turno, ele fez uma campanha de meio de tabela. Ele foi 10º colocado, como vocês estão vendo aqui. Ó. E o Palmeiras em terceiro, aqui junto com o Grêmio, ó, segundo praticamente, né, uma vitória a menos. E o Botafogo aqui nesse momento, ele vira o turno com 13 pontos na frente do Palmeiras. Mas olha quanto ponto o Botafogo estava na frente do Atlético Mineiro, cara. 20 pontos na frente do Atlético Mineiro. E chegou no final, o Atlético passou o Botafogo. Então é uma queda absurda. Pra mim foi a maior pipocada da história do futebol mundial, cara. Não tem uma pipocada pior do que essa. Porque uma coisa, tipo assim, você tá igual o Palmeiras em 2000 na Mercosul, ele tava ganhando de 3-0 e tomou virada pra 4-3. Só que foi em um jogo só, né? E foi tipo contra um time do Vasco que era superior do Palmeiras naquela época. Né? Uma coisa tipo assim, você pode tomar um empate, tá ganhando de 3-0 e toma virada, você tá ganhando de 4-0 e toma 4-4. Beleza, é um jogo só. Mas o Botafogo, velho, ele conseguiu a façanha, tipo, de estar 20 pontos na frente, 15 pontos. E foram vários jogos consecutivos, perdendo, empatando, tomando viradas históricas, assim, inaceitáveis. Foi a maior pipocada. Teve outros campeonatos de pontos corridos em que um time que estava muito na frente acabou perdendo, né? Mas não foi tão grande igual o Botafogo. Como, por exemplo, em 2008, o Grêmio ele virou o turno, né, do primeiro para o segundo com 11 pontos na frente do São Paulo. O São Paulo ainda foi campeão. E o Grêmio acabou sendo vice. O Palmeiras em 2009, ele chegou a abrir 5 pontos do segundo, 5 ou 7, uma coisa assim. Não estou lembrado de cabeça direito. Mas na frente do Flamengo, que foi campeão daquele ano, o Palmeiras chegou a estar 13 pontos. Só que não era do primeiro para o segundo, assim,
primeiro pro Flamengo. É que o Flamengo, naquela época, ele teve uma arrancada histórica. Tipo, em 10, dos 12 últimos jogos, ganhou 10, empatou 1. Foi uma subida absurda. E foi o campeonato que teve o campeão com a menor pontuação, que foi o Flamengo 2009, com 67 pontos. 2009 e 2023 são dois campeonatos de pontos corridos mais equilibrados e que aconteceram fatos históricos, né, inacreditáveis. Por exemplo, nesse ano, até as últimas rodadas, tinha 5 ou 6 times com chance de ser campeão. Em 2009 é a mesma coisa. O que aconteceu em 2009? Em 2009, o Fluminense chegou a estar com uma chance de escapar do rebaixamento de 1% ou 2%, e teve aquela arrancada histórica do Fluminense, que era o Cuca, o técnico do Fluminense, e acabou caindo no Coritiba, tanto que o Fluminense empatou lá na última rodada com o Coritiba fora de casa e o Coritiba caiu. E teve a pontuação foi muito assim, ó, muito pouca diferença, do primeiro até o quinto, eram 5 pontos de diferença, a mesma coisa de 2023. Só que 2023 eu acho que superou 2009 de um campeonato mais incrível, espetacular, não tecnicamente, mas em termos de equilíbrio e vários acontecimentos meio difíceis de acontecer aí pelo mundo. A pipocada do Botafogo, a arrancada do Palmeiras, a arrancada do Atlético Mineiro, o Flamengo quase que chegou lá também, estava quase sem chance nenhuma. Na parte de baixo, no Vasco, todo mundo achava que o Vasco ia cair, não caiu. Aconteceu muita coisa, cara. É um campeonato muito equilibrado mesmo. Outra coisa estranha nesse. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é a classificação do primeiro turno. Do segundo turno. Aqui, Atlético Mineiro 39, Palmeiras 36. Então, o Palmeiras foi vice-campeão do segundo e terceiro colocado do primeiro. E foi campeão pela regularidade. Então, colocando aqui na tabela. Vamos colocar aqui. Olha, o Grêmio, ele tem o segundo melhor ataque do campeonato e foi vice-campeão. Mas o que fez com que o Grêmio não fosse campeão é a sua defesa, cara. Olha que time desequilibrado. Então não adianta você ter a melhor ataque ou um dos melhores e ter uma das piores defesas. Se o Grêmio tivesse uma defesa um pouquinho melhor, não precisava nem ser boa, mas média, razoável, né? Ele teria sido campeão, cara. Tomou 56 gols, é quase o dobro do que o Palmeiras tomou. E o Palmeiras teve o melhor ataque. Outra coisa estranha, olha o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele terminou o campeonato com a melhor defesa junto com o Atlético Mineiro, com 32 gols. E quase que ele caiu, né? Por a pontuação aqui, 4 pontos na frente do rebaixamento, né? Mas por quê? Como assim o time tem a melhor defesa do campeonato e briga para não cair? Porque ele tem o pior ataque, né? O Cruzeiro tem a melhor defesa e o pior ataque do campeonato. Olha o desequilíbrio, entende o desequilíbrio? Defesa boa, ataque horroroso. E o Grêmio? O Grêmio, um ataque bom pra caramba, por causa do Soares também, lógico, que isso conta muito. E uma defesa ruim. O Palmeiras não, o Palmeiras tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa. Entende o que eu falei? Equilíbrio de ataque e defesa. E time muito regular. O Palmeiras oscilou bem menos do que os outros, cara. O Palmeiras oscilou, teve 4 derrotas seguidas naquela época da eliminação da Libertadores. Fora isso, o Palmeiras sempre manteve ali em cima, sempre sim, ganhando vários jogos, empatando um, de vez em quando perdendo. Então o Palmeiras, ele, cara, regularidade. Tem que ter elenco e regularidade. O Flamengo é um time acomodado demais e tem o melhor elenco do Brasil aí, na minha opinião. Mas é uma diretoria que não mantém o seu técnico. Tipo, você troca de técnico cada 4 meses, tipo, uns 3 técnicos por ano, troca toda hora, velho. Isso faz muita diferença. E também saber contratar o técnico certo. O Atlético Mineiro, ele acordou um pouco tarde. Se o Felipão tivesse desde o começo do campeonato, bem provável que o Atlético Mineiro seria campeão. O Felipão ele chegou, ele demorou para pegar o jeito dele de jogar. O Felipão demorou aqui uns 9 jogos ali para ganhar o seu primeiro jogo. E depois ele teve a arrancada. O Paulinho, cara, o Paulinho joga demais. E
o Atlético fez essa campanha também por causa dele e do Hulk. Para mim, é a melhor dupla de ataque do Brasil na atualidade. Jogadores importantíssimos em alta, né? O Soares pelo Grêmio. Para mim, o Soares foi o melhor jogador do campeonato, junto com o Paulinho. É meio difícil escolher um dos dois, mas eu acho que o Soares ainda superou. Ele supera o Paulinho, porque se você juntar assistência e mais gols, o Paulinho ele fica atrás do Soares. O Soares tem mais participação em gols do que o Paulinho, porque o Paulinho é mais gol. O Soares é gol e assistência. E ainda no elenco inferior ao Atlético. O Atlético tem mais elenco que o Grêmio. Então, para mim, claro, o Soares foi o craque do campeonato. E não o Endrick foi um dos, mas o craque mesmo foi o Soares. Talvez se o Endrick tivesse desde a primeira rodada até a última como titular ali, jogando nesse nível que ele está agora, o Endrick poderia ter sido o artilheiro do campeonato e o craque do campeonato. O Endrick não foi na reta final ali nas 10 última rodada que ele cresceu e consequentemente o Palmeiras cresceu. Aqui, galera, aqui, ó, pra mim esse aqui foi o gol do título, né? Não tô falando da defesa do Everton, tô falando de gol mesmo, gol do título. Murilo fez o gol do título com assistência do Veiga. Ó. Levantamento, fechou pra tocar Murilo. Gol! Rapaz, que time resiliente o Palmeiras, hein, cara? Não é porque eu sou palmeirense não, mas esse tá muito ligado ao elenco que tem vergonha na cara, né? Um técnico surreal esse técnico, não precisa nem falar, só tem elogios pro cara, mano. Elogios com críticas, né? Pra mim, o erro do Abel no ano foi ter demorado um pouquinho pra deixar o Endrick de titular, né? Ele deixou no começo do ano, só que o Endrick, ele não tava tão maduro assim. Nessa parte o Abel acertou, né? Ele não tava indo bem no começo, tanto que ele demorou acho que uns 10 jogos para fazer um gol. Depois ele deixou ele de fora, só que ele demorou um pouquinho só para deixar o Endrick de titular. E a hora que o Palmeiras perdeu o Dudu, né, cara? Se esse ano o Palmeiras tivesse o Scarpa, tivesse o Danilo, se o Dudu não tivesse machucado e o Endrick jogando desde o primeiro dia do ano, primeiro jogo do ano, o Palmeiras poderia ter ganhado a Libertadores e ganhado o Brasileirão mais tranquilo. Isso daí, cara, é trabalho do técnico. E na sequência, né? Mais uma vez aí, ó. Ó. Ó, assim, porque ali o Tiquinho, se ele faz o gol de pênalti, era 4-1, acabava o campeonato. Acabou. Com certeza, cara, eu não tenho dúvida disso. O Palmeiras não seria campeão. Porque o Botafogo tipo assim, é um jogo de 6 pontos. O Palmeiras ganhou, ficou 3 pontos atrás do Botafogo com a vitória. Se toma 4-1, o Botafogo abriria 9 pontos. Então, era um jogo de 6 pontos. Era uma final antecipada. Porque era o líder contra o time que, na época, era cogitado para ser o único time capaz de tirar o título do Botafogo. O Palmeiras era segundo, o Botafogo primeiro. Então, se o Botafogo ganha, ele desgarra muito emocionalmente o time do Palmeiras. Não é que o Palmeiras é pipoqueiro, que ele sente. É porque matematicamente fica quase impossível de ser campeão. Mas ele ganhando, ele se aproxima muito do Botafogo. A diferença é só de 3 pontos. E se o Botafogo ganha, seria 9. Fazendo as contas aí, o Palmeiras terminou o Brasileirão com 70 pontos, o Botafogo com 64. Então, na melhor das hipóteses, os dois terminariam com a mesma pontuação ali, né? 67 e 67. Mas não é só questão disso, é que o Botafogo se ele ganha ali, ele ganharia moral, confiança. O Botafogo não ia perder esses monte de jogos aí. Entenderam? O campeão seria o Botafogo. Para mim, o Botafogo perdeu o título nessa defesa do Everton de pênalti. Se o Tiquinho faz gol ali, acabava o campeonato. E outro, o Palmeiras, além de ter, assim, eu acho que um grande campeão, ele precisa de sorte e competência. O Palmeiras teve sorte também. Porque alguns jogos chaves também aí, por exemplo, Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio. Se o Corinthians não perde aquele jogo, né? Se o Grêmio faz a parte dele, jogando com 1 a mais, ele conseguiu perder pro Corinthians em casa. O Grêmio seria o campeão. Olha pra você ver como esse campeonato estava tão equilibrado que você pega detalhes assim, um jogo aqui ou ali, uma jogada, alguma coisa do tipo. O Grêmio seria campeão, cara. Se ele ganha
porque o Palmeiras terminou 2 pontos na frente do Grêmio. Se o Grêmio ganha do Corinthians, o Grêmio seria campeão, porque faria 71 pontos. Mas assim, a gente pega esse exemplo, mas podemos pegar também as vaciladas do Palmeiras. Palmeiras tomou virada do Santos, time rebaixado. Palmeiras perdeu pro Bahia fora, sabe? Acho que esses 2 jogos foram jogos que o Palmeiras não era para ter perdido ponto. Perder pro Bahia, que brigava para não cair fora, empatou com o Vasco lá no primeiro turno. O Palmeiras teve jogos assim. O Palmeiras, assim, ele aproveitou muito bem contra o time lá de baixo, com exceção a esse jogo do Santos e do Bahia. O Flamengo também tem história para contar. O Flamengo chegou a empatar com o América em casa. O Flamengo, ele... Qual outro jogo mesmo? Contra o Santos. O próprio Santos mesmo, de novo. O Flamengo perdeu pro Santos de virada, jogando lá em Brasília, né? Então, só esses 2 jogos aí, ó, são 5 pontos. Se o Flamengo ganha do América, do Maracanã, e do Santos, que é a obrigação ganhar, seriam 5 pontos a mais e o Flamengo seria campeão, né? O Atlético Mineiro também, ele perdeu em casa pro Coritiba, ele perdeu pro Cruzeiro em casa, né? Ele perdeu pro Cruzeiro em casa, o Coritiba em casa, empatou com o América. Só aí, ó, são 7 pontos. 7 não, 8. 8 pontos perdidos para times que estão brigando para não cair, que o Atlético. Então, como eu falo, o Brasileirão, pós-corrida, é quem oscila menos, é quem perde menos, que tem um mental mais equilibrado, um time mais equilibrado. É o campeonato mais difícil do mundo, na minha opinião, o mais equilibrado do mundo. A gente não pode confundir o que é ser equilibrado, o mais disputado, com tecnicamente melhor. Tecnicamente, todo mundo sabe que a Premier League é a mais, tecnicamente dizendo, a melhor liga do mundo. Se você pegar o campeonato francês, você tem um baita de um time lá, que é muito melhor que os outros, que é o PSG. Então, se o campeonato começa, você já sabe quem vai ser campeão. Lá na Espanha, você sabe que vai ser Real Madrid ou Barcelona. Na Itália, você sabe que vai ser Milan ou vai ser Inter de Milão. Né? Apesar que o Napoli conseguiu ganhar agora, né? Recentemente. Ou a Juventus. Tipo assim, você pega no máximo aí 2, 3 times que é certeza de ser campeão. No Brasil, não. No Brasil, mesmo que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro estão dominando e ganhando os brasileiros, isso é uma coisa recente, que os 3 fortaleceram. Historicamente, o Brasileirão, pra você ter uma ideia, dos 20 participantes da Série A, 15 deles jogaram pelo menos uma vez o brasileiro. Então, assim, tem a hegemonia do Palmeiras agora, com o Flamengo, uma vez o Atlético, mas antes era Corinthians, teve Cruzeiro, teve Fluminense, teve São Paulo. Você puxar o histórico, você vai ver vários times grandes. São vários times grandes que podem ser campeão. São jogos muito difíceis. Por exemplo, se pegar o Palmeiras mesmo, campeão, vai jogar com o Inter lá no Beira-Rio, você acha que vai ser fácil ganhar lá? Vai ter mais chance até de perder do que ganhar. Mas nesses outros países, é a certeza que vai. Você tem certeza que o maior vai ganhar do menor, o líder vai ganhar do lanterna. No Brasil, você vê o último ganhando do primeiro, cara. É surreal isso aí. É o mais equilibrado, o mais emocionante. E pra mim, o Brasileirão 2023 é o campeonato mais equilibrado da história dos pontos corridos. Foi o mais emocionante e que teve a maior pipocada da história do futebol, que foi o Botafogo. Eu já sabia, quando acabou o primeiro turno, eu sou um dos poucos que falavam que o Botafogo não seria campeão. Que ia ser ou o Flamengo ou o Palmeiras. Eu cogitava sempre esses 2 times que seria campeão brasileiro. Ou um ou outro. Se o Flamengo tivesse sido um pouquinho melhor, poderia também ter sido campeão. Outro motivo também que eu esqueci de falar, porque eu acho que o Botafogo disparou, é porque os melhores times estavam focados nas Copas. E o Botafogo, ele priorizou o Brasileirão, ficou focado ali o primeiro turno inteiro, e os melhores times estavam todos ali pensando nas Copas, poupando seus jogadores, poupando. E o Botafogo fez o contrário, na Sul-Americana ele botou time misto, e no Brasileirão é titular. Então, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, acho que só o Grêmio que não, cara, o Grêmio não tava, né? O Grêmio tava focado. Também por isso que o Grêmio fez uma campanha boa e foi vice-campeão. Porque ele só tinha o Brasileirão para disputar.
Tinha o Fluminense na Libertadores, o Bragantino estava na Sul-Americana, o São Paulo também na Copa do Brasil. Todos os times praticamente estavam em 2, 3 campeonatos simultâneos e priorizando as Copas. Então, a partir do momento que todos os times focaram só no brasileiro, aí a coisa mudou. Não é só o Botafogo que oscilou, que caiu. Os outros times que são melhores que o Botafogo, eles cresceram muito por estar focado só no brasileiro. Isso também conta bastante. E os clubistas aí, né, que reclamam de arbitragem, gostam de chorar, né? Falando aí que o Palmeiras ganhou porque teve ajuda, né? Chega a ser uma piada, né, cara? Sendo que vários jogos aí, o Palmeiras já foi prejudicado, ele já foi ajudado, ele foi mais prejudicado que ajudado. Principalmente os botafoguenses, né? O Don Textor aí fazendo relatório que o Botafogo foi prejudicado, que foi manipulado. Realmente é lamentável, né? É muito mais bonito você reconhecer que você não teve capacidade e parabenizar quem foi campeão, que é o certo a se fazer. Esse Brasileirão não teve máfia nenhuma, não foi igual a 2005 da máfia da Pito que voltou jogos. Aquilo sim é sujo, aquilo é sujeira. Aquele campeonato devia ter sido cancelado. Não era para ter sido o Corinthians campeão naquele ano, era para ter sido o Inter. E agora o cara me falar isso aí, mano. O Palmeiras, o VAR aí, se tivesse dado aquele gol do Palmeiras contra o Bahia, né? Que seria outra situação, né? Só tô falando um dos jogos aqui que o Palmeiras foi prejudicado. Então, a arbitragem do Brasil é horrorosa e sempre vai acontecer lances assim, cara. Acho que não. Não vejo assim como assim uma intenção de fazer com que o time seja campeão ou não. Mas historicamente, Flamengo e Corinthians são os times mais ajudados da história pela arbitragem. Eu acho que ultimamente eles não estão sendo tão ajudados assim como já foram lá atrás. Mas pesa, cara. Acho que tem um jogo do Flamengo no Maracanã ali, caiu na área, é pênalti, velho. Eu vejo assim, a camisa pesa também, principalmente pro Flamengo e pro Corinthians, né? Na hora do apito ali. Mas esses times também já foram prejudicados e já foram ajudados, né? Então não vou ser hipócrita aqui falar que só foram ajudados. Também já foram prejudicados. Galera, aqui em 2009, ó, 67 Flamengo, 65 São Paulo e Inter, Palmeiras 62, Cruzeiro 62. Na verdade aqui o Palmeiras é quinto, né? Tem uma vitória a menos. O Palmeiras teve essa queda de rendimento, mas não foi tão grande igual a do Botafogo, né? Em 2009 o Palmeiras perdeu o título. Eu não acho que estava na mão porque não chegou a estar mais do que 5 pontos na frente. Acho que a segunda maior pipocada foi do Grêmio em 2008, que chegou a estar 11 pontos na frente do segundo colocado. 2020 teve o São Paulo, que chegou a estar 7, mas não chega nem perto do Botafogo, cara. Não tem jeito. Olha aqui, ó, esse site. Deixa eu colocar aqui no final do segundo turno. No primeiro turno, quer dizer. Como que tava a tabela? Nem era o Palmeiras aqui, ó. Mas onde tá o Flamengo aqui, ó? Puta merda, 10 pontos na frente do Flamengo. Muita coisa. Deixa eu ver aqui os jogos do Palmeiras. Olha aqui, ó. Aqui tá de vermelho é derrota, empate é azul e verde é vitória. Palmeiras, ó, até essa rodada aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, galera, achei, ó. Na rodada 27, o Palmeiras estava 5 pontos na frente do São Paulo. E do Flamengo, 12 pontos na frente do Flamengo. Essa foi a maior vantagem que o Palmeiras conseguiu em 2009. Então, 5 pontos, né? São 2 rodadas, cara. Então, eu nem considero esse pipocado. Ó, eu acredito que o Palmeiras teve uma pequena queda de rendimento e o Flamengo que foi. Passou o trator por cima de todo mundo no final. Deixa eu olhar aqui o jogo do Flamengo. Não considero nem esse pipocado, velho. Eu acho que foi o mérito do Flamengo. Olha aqui, ó. Os últimos jogos do Flamengo, praticamente um turno inteiro só ganhando, ó. Olha aqui, ó. Ganha, empata, ganha, empata, ganha, empata, ganha. Só perdeu pro Barueri, cara. Ganhou, empatou, ganhou. Não considero, cara. Realmente. Acho que é só do Grêmio, velho. Deixa eu colocar 2008 aqui. Aqui, ó. 11 pontos na frente do São Paulo, que foi o campeão. Mas ele tava a 5 atrás do segundo colocado, cara.
Então o Grêmio não abriu 11 pontos na frente do segundo. Foi do São Paulo que foi o campeão. Resumindo, a pipocada do Botafogo não tem pior, cara. O Botafogo abriu no máximo 13 pontos na frente do segundo colocado, cara. Aqui o Grêmio foi 5, igual do Palmeiras em 2009. Acho que foi o máximo que o Grêmio abriu do segundo, né? Eu acho, né? Eu acho que foi isso mesmo. Quase certeza, não tem como ser mais do que isso, não. 5 pontos, cara. Em 2020, São Paulo chegou, lembro que chega a ficar 7 pontos na frente do segundo. Ou seja, a segunda maior pipocada foi do São Paulo em 2020, que abriu 7 na frente do segundo. O Palmeiras chegou a abrir 5, o Grêmio abriu 5. Foram esses jogos, esses times, né? Porque pela história do brasileiro, no máximo ali o segundo colocado fica a 5, né? Eu tô falando dos que perderam o título. Porque ano passado o Palmeiras chegou a ficar 11 pontos na frente do Inter. Só que o Palmeiras não pipocou. Foi indo, foi campeão. Com 11 pontos na frente. O São Paulo em 2007 acho que ficou 13 pontos na frente do segundo. Mas tô falando assim, que perderam o título, né? Os que ganharam já abriram 13. O Flamengo 2009, cara, esse abriu uma pontuação expressiva pro segundo. Deixa eu ver. 90 para 74, 16 pontos, cara, na frente do segundo. Acabou o campeonato. Muito absurdo, velho. 16 é muita coisa. Essa dominância de um campeão é muito raro aqui no Brasil. 2009 foi uma exceção. E 2022 também o Palmeiras foi uma campanha muito 2022 o Palmeiras 8 pontos à frente. Então não foi 16 igual o Flamengo. 2021 o Galo fez a segunda melhor campanha da história do pontos corridos, né? Fez 84 pontos, 13 pontos na frente do Flamengo. Então a melhor campanha mesmo foi do Flamengo 2019, quer dizer. Mas é isso aí, galera. Parabéns ao meu time, parabéns ao Palmeiras. E parabéns para quem fez campanhas boas. E não tem como dar os parabéns pro Botafogo, né? E nem para quem caiu, que foi o Santos. E fiquei feliz pelo Bahia ter se salvado aí na final. Ano que vem teremos Bavi aí no Brasileirão, já que o Vitória subiu. 3 times verdes caíram, América, Goiás e Coritiba. Só o Palmeiras campeão. Dos 4 times verdes, 3 caíram. Essas coincidências aí do futebol, né? Outra coincidência é que o Endrick, ele abriu a estreia do Brasileiro, fez o primeiro gol do Palmeiras no Brasileiro e fez o último contra o Cruzeiro. São muitas curiosidades que tem aí, não vou lembrar tudo agora, mas tem muita coisa nesse campeonato muito estranha, né? Times aí que faz uma campanha perfeita em casa e fora de casa é horroroso. E se fosse um pouquinho mais equilibrado, poderia brigar pelo título, né? O Atlético Paranaense, por exemplo, só perdeu um jogo em casa no campeonato. Se pegar a campanha feita em casa e fora, é muito distante, né? Outra coisa que eu queria falar também, o equilíbrio da campanha em casa e como visitante. Normalmente, o time campeão, ele faz a melhor campanha de mandante e uma das melhores de visitante, ou a melhor. Mas se o time faz a melhor campanha de mandante e de visitante é ruim, igual o São Paulo, por exemplo, que é o penúltimo colocado como visitante, mas um dos melhores mandantes, não adianta nada, véio. Você fica no meio da tabela, você não ganha nada. Então você tem que... O Palmeiras é o time mais equilibrado do Brasil, sim, não tenho dúvida disso. Ataque, defesa, meio de campo, regularidade. É um time que não oscila muito, um time que joga bem tanto em casa como fora. Então isso é fundamental. Achou o ponto de equilíbrio, cara, muito difícil esse time não ganhar título, cara. Espero que o Palmeiras sirva de exemplo para todos aí, né? Mas, galera, obrigado para todos que assistiram aí, pela paciência. Até o próximo vídeo aí, né? Vamos entrar com tudo em 2024. Até mais.